Fala galera! Dentro do nosso episódio de hoje, a gente vai discutir sobre os 3 primeiros meses como júnior. Quais são 4 habilidades que você precisa ter para conseguir se destacar? Sensacional! Vamos imaginar que você está migrando para a área de teste de software ou que você já migrou. E que você vai agora passar por aquele período de experiência, que é um período de 3 meses que geralmente acontece segundo a contratação CLT. Dentro desse período de 3 meses, você vai ter que tentar se adaptar àquelas necessidades da empresa, às expectativas dos seus líderes, às expectativas dos seus pares, e tudo isso para você ficar bastante novo, não é assim? Pois é. Hoje, a gente vai conhecer quais são as 4 habilidades que são mais importantes para que você consiga se destacar durante esse momento. E é muito bacana, porque dentro do episódio de hoje, eu não trago para você qual que é apenas a minha visão sobre isso, mas eu trago para vocês uma visão de quase 30 líderes de qualidade de software que decidiram compartilhar, contribuir com a comunidade, dando a sua perspectiva de quais são as 4 habilidades mais requeridas durante esse processo de experiência, né, esses 3 meses iniciais, para que você, QA, consiga se destacar. Já para você que está aqui junto comigo e que já é pleno ou sênior ou especialista, para você que é líder, você precisa continuar aqui junto comigo também, porque durante a aula de hoje você vai aprender quais são as habilidades que são necessárias para se destacar perante a diversos líderes. Como eu disse, quase 30 líderes participaram dessa contribuição, dessa pesquisa que eu fiz lá no LinkedIn. Então, você vai também poder, nesse momento, ponderar aquilo que esses diversos líderes falaram perante aquilo que você está realizando hoje. E para você que é pleno, por exemplo, ou sênior, vai poder olhar também essas habilidades, porque afinal de contas, para você sendo pleno ou sênior, você também tem que fazer muito bem aquilo que um júnior faria, não é verdade? Então hoje você vai ter aí acesso a essas informações, que são informações super valiosas, e eu vou dizer para vocês, foi um conteúdo feito para vocês com muito carinho, para realmente conseguir contribuir de todas as perspectivas. Fechado? Vamos nessa então? Vamos nessa porque esse conteúdo, como eu disse para vocês, vai definitivamente ajudar muito diversas pessoas aqui, tanto os iniciantes quanto aqueles que já estão na área há muito tempo. Vamos nessa? Bem, antes da gente começar a falar, né, sobre esse ponto especificamente de como é o dia a dia do júnior, há muitas pessoas que estão por aqui e muitas vezes ainda têm dúvidas quanto ao que é essa questão de júnior, pleno, sênior. Bem, dentro da nossa área de qualidade de software, eu poderia até estender a tecnologia. A gente tem uma coisa chamada senioridade. Senioridade diz respeito a qual é o seu momentum dentro da sua carreira em um determinado cargo. E quando a gente fala desse momento, é mais ou menos assim. Digamos que você é um analista de testes. O analista de testes, ele começa a sua carreira como júnior, depois ele progride dentro da sua carreira e ele se torna pleno, e progredindo ainda mais na sua carreira, ele se torna sênior. Existem ainda outras senioridades, a gente fala sobre isso já já, mas eu queria que nesse momento você tivesse uma noção de timeline, ok? Júnior, pleno, sênior. Beleza? Show. Júlio, como é que as pessoas compreendem júnior, pleno, sênior hoje em dia no mercado? Bem, vamos dizer assim, é muito livre. Cada empresa tem o seu próprio jeitinho de considerar o que é júnior, o que é pleno, o que é sênior. Por exemplo, hoje eu estava vendo uma vaga para a Netflix, para trabalhar lá como líder de QA, para uma determinada área dentro da Netflix, que é uma área de games. Bem, olhando para aquela vaga, eu fui olhando a descrição para saber do que é que se tratava. E quando eu cheguei lá embaixo, eles falam assim: o seu salário é um salário que vai ser entre $50.000 e $250.000. Caraca, que disparidade, né? Entre $50.000 e $250.000. Cara, dólar, né? Infinito. Praticamente. Legal. Olhando para essa perspectiva de 50 a 250, eu fiquei pensando, mas o que é que
que faz com que uma pessoa tenha, né, essa variação de salário. E aí lá embaixo eles falam assim, dependendo, ou melhor, variando com base na nossa política de compensation, que é compensação ou valorização, ou precificação do seu trabalho, vamos dizer assim, certo? Isso é o compensation. Então, o que acontece aqui? Lá dentro, em teoria, pelo que eu estava vendo ali, né, naquela vaga, eles têm um processo específico, formal, de como dizer se você vai receber um valor X ou um valor Y. Ok? Se você vai receber um valor X ou um valor Y. Muito legal isso, né? Muito bacana. Porque em algumas empresas, eles também têm um jeito de medir a senioridade. Então você entra numa empresa e segundo uma base que eles possuem, eles te dizem que você é sênior, que você é pleno ou que você é júnior. Bacana, né? Só que o que acontece? Às vezes você está numa empresa e essa empresa diz que você é júnior, mas uma outra empresa acredita que você é pleno. E uma outra empresa, mesmo você sendo júnior, pode até te chamar de sênior. Por que isso? Porque cada empresa tem a sua forma de compreensão da senioridade. Cada empresa tem a sua. Volto a dizer, às vezes você passa a sua vida toda sendo júnior em uma empresa e você muda para outra e eles te chamam de sênior. Ok? Júnior, o que faz com que isso... não o que faz com isso aconteça, mas o que leva a empresa a determinar se a pessoa é júnior, pleno ou sênior? Tem empresa que olha para o tempo de experiência que você tem no papel. Por exemplo, você fala, eu tenho 5 anos como testador. Eles falam, então você é pleno. Eu tenho 6. Não, então você é sênior. Tem outras empresas que medem a sua senioridade com base nas suas habilidades técnicas. Você fala, eu sei planejar testes e sei analisar testes e modelar testes. Pô, então você é um pleno. Tem outras empresas que falam assim, não, se você souber automatizar e souber testar e tiver 3 anos de experiência, você é pleno. Entenderam? Então, cada empresa tem o seu jeitinho. Como que eu sei, Júlio, que a empresa espera de um pleno, um sênior ou um júnior? Você olha a vaga. Então, se você olha para a vaga, você consegue entender o que aquela empresa chama de pleno, júnior ou sênior. Interessante, né? Entretanto, segundo essas diversas pesquisas que o meu time e eu fazemos para tentar trazer para vocês aqui uma informação mais rica, mais fundamentada, que você realmente possa acreditar e que não seja só mais uma pessoa aqui falando sobre achismos, a gente procura fazer pesquisas, não só pesquisas como analisar vagas, mas conversar com lideranças, fazer pesquisas como essa que a gente fez também, de tipo pegar as informações ou as crenças das lideranças e medir frequência, e usar algumas fórmulas estatísticas para tentar trazer uma informação mais apurada, entende? A gente busca isso. E ao buscar, a gente acabou percebendo uma coisa interessante. Sabe o que é? Independente de qual seja a empresa, tá bom, estou sendo muito generalista aqui, mas em boa parte das empresas, vocês vão ver que a senioridade vai ser medida por muitos atributos, mas um deles é um que você sempre vai acabar percebendo. O atributo qual que é o termo usado? Autonomia. Esse é o termo. Autonomia. O que autonomia quer dizer? Significa o quanto você consegue operar sozinho ou sozinho. O quanto você consegue desempenhar o seu trabalho sem a ajuda de outros. Então, se você tem uma baixa autonomia, significa que você precisa de ajuda a maior parte do seu tempo. Qualquer coisa que você for fazer tem que passar pela mão de outros. Entendeu? Se você tem uma autonomia mediana, quer dizer que você já consegue tomar um montão de decisão. Só que tem um pedaço delas que vai ter que passar pela mão de outros. E se você tem alta autonomia, significa que, cara, você não precisa passar o seu trabalho pela mão de ninguém, ou
precisa passar, mas é muito pouco. Então, eu trouxe aqui para vocês, né? Para quem está no Instagram não está conseguindo ver os slides, mas eu vou dizer para vocês um exemplo aqui de como você consegue medir isso. Veja, um júnior tem um nível baixo de autonomia. Ele não consegue trabalhar sozinho na maioria das vezes. Então, o que acontece? O trabalho dele sempre vai depender de um profissional mais experiente. Ok? Por quê? Porque um profissional mais experiente precisa analisar o trabalho que ele está desenvolvendo. Já um profissional pleno, ele tem um nível mediano de autonomia. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Imagina que 40% do seu trabalho vai ter que passar pela mão de um profissional mais experiente. Os outros 60% você vai fazer sozinho, sem nem precisar de ninguém tocar a mão. Ou seja, você roda muito bem sozinho. E um profissional sênior, ele tem ali em torno de 10% do seu trabalho passando pela mão de um profissional mais experiente. Ok? Beleza. Com essa mentalidade, fica mais fácil de você entender como é que você impressiona as pessoas que estão ao seu redor, certo? Você conseguindo ter essa autonomia, você já começa a demonstrar que você, né, precisa pouco das pessoas que são mais experientes que você. Logo, a outra pessoa que é mais experiente que você consegue fazer coisas que ela precisa estar fazendo no seu dia a dia, que nunca conseguia, porque antes você tinha um nível muito mais baixo de autonomia. Entendeu? Então você consegue poupar tempo dessas pessoas e com isso a pessoa confia mais em você e confiando mais em você, você consegue desempenhar melhor e crescer mais. Beleza? Show! Vamos continuar falando aqui sobre senioridades, porque ainda tem duas outras que eu quero falar com vocês antes da gente seguir. Primeira delas, especialista. Geralmente quando você sai do cargo de sênior e você vai para o próximo nível, em várias empresas, costuma ser uma escolha, que é o que eles chamam de carreira em Y. Então, você segue reto como sendo o júnior, pleno, sênior. Quando chega aqui no sênior, você escolhe, tem um Vzinho. Você se torna um especialista ou você vai para a área de liderança. Bacana, né? Porque o que acontece? Tem gente que gosta muito de ser técnico. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo meu, que é meu aluno no DETAR, que é o Rafael. E o Rafael, a gente estava conversando e ele falou, olha, é o seguinte, para mim, Júlio, já está muito claro, cara, eu não quero ir para a liderança. Eu gosto de mão na massa, eu gosto de coisa técnica, cara. Então, para ele já sabe, ele quer ser especialista, então ele vai para o caminho do especialista. Eu tenho um outro amigo, que é o José. E o José, ele sempre foi coordenador. Só que daí aconteceu algumas coisas na vida dele, ele precisou voltar para um papel de QA. E aí, pouco tempo atrás, ele conseguiu ele chegou na senioridade de liderança e ele escolheu o caminho inverso do Rafa. Ele escolheu ir para a liderança. Então, ele se tornou coordenador e recentemente se tornou gerente, que é o segundo nível dentro da liderança. Isso é a carreira em Y. Você pode escolher para onde você quer ir. Tem gente que gosta mais de gerir, tem gente que gosta mais de sujar a mão com código. Bacana, né? Show! Qual que é o esquema, então? O especialista, ele tem umas responsabilidades mais técnicas, inclusive avaliar o trabalho dos sêniores. Por isso que eu falei que o sênior ele tem ali em torno de 10% de trabalho que ainda é passado pela mão de outras pessoas. Um especialista seria essa pessoa. Então, o especialista ele define práticas, ferramentas, padrões, fornece mentoria técnica para as pessoas menos sêniores do que ele, julga eficiência, efetividade das ações, dá uma olhada na arquitetura, dá uma olhada também em qualidade. Esse é o papel do especialista. Em 2017, eu era líder de especialistas em testes de software. Então, o meu papel era um papel de especialista, só que eu olhava para especialistas que eram mais júniores. Então, na empresa que eu trabalhava, a gente tinha especialista 1, 2 e 3. Eu já era especialista 3, então eu analisava o trabalho dos especialistas 2 e 1 e também dos sêniores, plenos e júniores. Então, tem essa questão também dessa classificação. E o papel de liderança, que é um papel mais voltado à gestão. Então, como funciona? Existe ali um cuidado com a relação entre time e gestão, relatórios de status, mentoria voltada às habilidades que são habilidades comportamentais das pessoas,
faz análise de riscos relacionados ao projeto e também busca otimização dos processos. Então, esse é um trabalho mais de liderança. Nesse momento, você está assistindo essa aula, você fala assim, caraca, Júlio, que bacana, eu nunca tinha visto uma análise assim. E agora eu vejo que, o trabalho que eu desempenho aqui, ele é um trabalho que hoje eu estou sendo chamado de pleno, mas talvez eu já seja sênior. Hoje eu sou chamado de júnior, talvez eu já seja pleno. Hoje eu estou sendo um sênior, mas, puxa, não tem ninguém acima de mim aqui na empresa. Eu sou o único sênior. Talvez especialista seja o meu próximo nível. Ou talvez eu tenha que conversar com o meu líder para que a gente para que a gente tenha aqui dentro agora uma posição de liderança, porque eu gostaria de gerir. Várias ideias têm que estar surgindo na sua mente agora. Esse é o ponto, esse é o momento da nossa aula agora. Compreensão, várias ideias surgindo. Beleza? Sensacional. Vamos seguir, porque a questão de senioridade agora eu acho que já está bem claro para vocês. Como eu disse, não há uma definição universal do que de quais são as habilidades que cada uma desses profissionais, dependendo de cada uma dessas senioridades, tem ou não que fazer. Não existe isso. Eu me lembro que um dos meus primeiros livros que eu li de testes de software, que era ainda escrito em português, né? Foi criado por profissionais do Brasil, era uma versão que falava sobre cargos. Falava sobre o testador, o analista de testes, o líder de testes, o automatizador de testes e assim por diante, mas não falava sobre senioridades. A questão dos papéis pode influenciar de alguma forma. Por exemplo, é muito difícil você ver um especialista em automação de testes não ter passado antes por um papel de júnior, de pleno e sênior. É muito difícil você ver um líder de testes que não passou por júnior, pleno e sênior antes, entendeu? Então, tem algumas coisas que acabam o próprio papel passando por outras atividades antes, ok? Mas senioridade é muito difícil você ver, ok? Inclusive em literatura. Beleza. Mas essa questão da ausência da definição universal causa muitos problemas. Por quê? Eu fiz essa pesquisa há pouco, pesquisa de 500 vagas em testes de software, analisando minuciosamente cada uma delas. Sabe o que a gente descobriu? A gente descobriu que cada vaga tem uma definição diferente. E tem vaga que está pedindo, cara, sabe, mundos e fundos para um júnior. Tem empresa que está pedindo mundos e fundos para um estagiário. E tem vaga que está pedindo quase nada para alguém que é sênior. Entendeu? Então tem muita diferença. Outras coisas também que a gente viu foi em uma outra pesquisa que a gente fez, pesquisa de cargos e salários. A gente descobriu que tem sênior que está ganhando 23.880 e tem sênior que está ganhando 7 mil reais. O que é que tem de diferente? Entende? Habilidades técnicas, posicionamento, networking, prática, exposição a problemas complexos, visibilidade. Por quê? Existem algumas coisas que estão, né? Existem algumas coisas que estão relacionadas a essas pessoas, mas é muito importante que você saiba disso. Sabe por quê? Porque tem muita gente que fala assim, Júlio, eu já vi você falando muito sobre os seus treinamentos, né? Sobre a sua mentoria. Só que, cara, eu não faço porque eu já sou sênior. Eu falo, mas sendo sênior, você já alcançou os seus mais de 20 mil reais de salário, por exemplo? Eu falo, cara, não alcancei. Então, será que... talvez a pessoa até fale assim, mas eu nem sabia que era possível isso. É possível. CLT, mais de 20 mil reais, como sendo sênior. Entenderam? Mas o que é que eu estou fazendo que ainda não me ajudou a chegar lá? A pergunta é, o que é que você não está fazendo? Entendeu? O que é que você não está fazendo? E aí que entra essa questão de você ter um mentor. Porque quando você tem um mentor, fica muito mais fácil de você descobrir o que está acontecendo, o que é que você está fazendo de errado, o que é que os números das pesquisas dizem, o que é que os números dos estudos dizem, o que é que os grandes pesquisadores que estão nos livros falam, o que é que você aprendeu com a sua trajetória, o que é que a sua experiência nacional e internacional te trouxe, que você pode trazer para mim, quais são os caminhos que você encontrou de diferente, de difícil para você e que você poderia me ajudar a acelerar, entendeu?
É uma forma. Eu sempre digo isso. Ter um mentor te ajuda você a acelerar o caminho rumo àquilo que você quer alcançar para sua vida. Independente se você é júnior, pleno, sênior, especialista, ou se você quer entrar para a área. Entende? Então, esse é um ponto super importante para cada um de vocês entenderem e também meio que olhar assim e falar, cara, o que é que eu quero fazer da minha vida? Onde é que eu quero chegar? Entende? Isso é super importante. Tá? Vamos seguir. Essa ausência de uma definição universal do que é, né, a senioridade também faz com que as pessoas acabem por ficar confusas quanto a como se destacar. Puxa, eu sou júnior, acabei de entrar na empresa, tô ali na minha fase dos 3 meses, cara. Na minha experiência. Bom, para quem alguém aqui já, eu não vou falar nem alguém, eu vou falar assim, provavelmente uma grande parte de vocês já viveu o período de experiência, na verdade. Aquele período tipo caótico, assim, você chega na sua casa e você conversa com a sua esposa, ou com seu marido, ou com o seu companheiro, você fala assim, olha, hoje eu errei lá na empresa. Aí o seu companheiro, sua companheira fala assim para você: caraca, mas você está dentro do período de experiência, e agora? Eles não vão renovar, eles não vão te efetivar. Ou então você fala assim: ah, eu estou lá dentro da empresa, acabei de entrar agora e eu não estou me sentindo muito envolvido ainda. Ah, eu não tô assim, não sei se as pessoas estão gostando de mim. Ah, eu não sei como me destacar. Ah, tem outras pessoas lá que estão voando e eu ainda tô ainda com uma situação aqui de eu não saber se eu tô muito bem. E aí você fica 90 dias lá se sentindo, né, completamente em apuros, que é tipo, cara, eu nunca sei se quando chegar ao final dos 90 dias a pessoa vai vir e vai assinar a minha carteira de uma vez ou não. Esse é o sentimento. Eu me lembro, tipo, claramente desses meus inícios como CLT. Era, caraca, velho, eu não sei, velho, não sei se eu vou conseguir. Sabe? Então você fica naquela. Agora, me diz uma coisa. E se você, como júnior, quando você entrasse na empresa, você já tivesse uma diretriz de quais são as 4 habilidades mais importantes para você para conseguir se destacar e, cara, sabe, conseguir assim arrebentar durante esse período de 90 dias. Para que ao invés de você ficar pensando se você vai continuar na empresa, na verdade a empresa fique torcendo para acabar logo os 90 dias para eles te contratar. Entenderam? Imagina que, cara, em vez de você ter que esperar os seus 90 dias, a empresa chega em você no 45 e fala: já vou te contratar, cara. Você arrebentou. Você arrebentou. Meu, a gente adorou o seu trabalho. Tem adorado trabalhar com você. Não tem por que esperar mais. É disso que a gente está falando na nossa aula de hoje. É sobre isso. Bacana, né? Show. Para que a gente conseguisse identificar essas 4 habilidades fantásticas que, cara, estão na ponta da língua dos líderes, eu, Júlio, não poderia chegar aqui e começar a dizer para você: ah, eu acho que a habilidade número 1 é essa. Não dá, cara. Entendem isso? Por quê? Porque se eu, Júlio, falar das habilidades que eu acho bacana, e você for lá para uma entrevista ou for começar a trabalhar numa empresa e a empresa não tem o Júlio lá, do que serviu a minha opinião? Por isso que a minha equipe e eu, a gente sempre tenta fazer com que as informações sejam fundamentadas ou em fontes confiáveis ou em dados. E a gente adora dados, cara, a gente adora. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil ajudar um aluno a alavancar a sua carreira com base no que o mercado diz do que ajudar um aluno a alavancar a carreira com a ferramenta que o amigo do amigo do amigo disse que é boa. Com a linguagem que o cara do fulano de tal, do Beltrano, acha que é boa. Com a habilidade comportamental que o meu tio acha que é boa. Cara, eu não quero saber do que os outros acham. Entende? A gente tem que ter uma base para tentar entender aquilo. Tem que ter uma base para tentar entender. Então, eu fiz uma pesquisa.
Essa pesquisa contou com... Deixa eu colocar aqui para o próximo para vocês, para ficar mais claro, tá? Eu fiz uma pesquisa. E nessa pesquisa, fiz uma pergunta para a galera. Eu falei assim, você que é QA Lead... É uma pergunta aberta no LinkedIn, mas eu coloquei uma pré-condição. Você que é QA Lead, me diga quais são as 4 habilidades mais importantes para um QA Júnior se destacar no período de experiência no seu time. Então, é uma pergunta muito clara. Olha só que bacana. Não tinha dado ainda 3 horas desde que eu tinha feito a pesquisa, que eu tinha lançado a pergunta lá no LinkedIn, e olha só, a gente já tinha atingido 10.033 visualizações. 148, contando com a Eliette aqui, 148 de engajamento ali com a galera. E 59 comentários. Não é bacana? Puxa, sensacional, cara. A gente conseguiu ali ter um número bem legal ali de pessoas que participaram. Tá? E aí o que acontece? Esse número aqui ele ainda vai crescer mais. Eu deixei aqui para colocar essa informação, para te trazer esses dados que são dados mais próximos aqui da realidade. Por quê? Porque teve um montão de líder que participou. Dentre as pessoas que comentaram, teve líderes que comentaram, teve pessoas que não estão marcadas lá no LinkedIn que eles são líderes. Então tá assim, por exemplo, sei lá, Júlio de Lima, Senior QA Engineer. Para as pessoas que não estavam escritas como líder, eu não peguei a resposta, ok? Então, para as pessoas que não estavam marcadas como líder oficialmente, eu não peguei a resposta. Para trazer para você aqui, realmente, as respostas de líderes. Então, tinha lá líder, squad lead, tinha gerente, tinha um monte de gente lá que estava com um cargo de liderança. Para as pessoas que são sênior, pode ser que eles estão jogando o papel de liderança, só que eu não tinha como saber, então eu não peguei para tentar trazer a informação mais apurada para vocês, tá bom? E tinha pessoas que também colocaram assim, eu não sou líder, mas o que eu vivi foi isso. Eu também não peguei essas respostas, volto a dizer, para fazer com que vocês tivessem acesso a respostas relacionadas à liderança mesmo, tá bom? Entretanto, eu quero agradecer a todos vocês, os que compartilharam suas visões como sendo líderes, os que não são líderes, mas que quiseram contribuir. Teve outras pessoas também que só agradeceram, teve outras pessoas que marcaram amigos para o amigo poder ver, teve outras pessoas que marcaram líderes, mas os líderes não apareceram até agora. Mas esse post, ele vai ficar lá. Então, ele vai aumentando. Qual que é a minha dica aqui para você hoje? Para você que está aqui como sendo um papel de júnior ou pleno, sênior e quer ficar sabendo o que é que esses líderes valorizam em júniores nesses primeiros meses. Vai lá no post, tem um link aqui, ó, bit.ly/expectativa QA Júnior experiência. Tem que levar em consideração aqui as palavras minúsculas e maiúsculas para funcionar, tá bom? Vai lá e fica lá observando. Assim você já sabe o que é que rola. Entretanto, eu não ia pegar aqui essas diversas respostas, trazer aqui para você e começar a ler uma a uma. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e peguei essas informações, limpei os dados. Então, limpar os dados basicamente é o quê? Eu fui lá e analisei as palavras que eram similares, ou frases. Tem muita gente que estava, em vez de resumir uma palavra, resumiu uma frase. Aí eu peguei o sentido da frase, substituí por uma palavra, fui lá e contei as ocorrências das palavras que eram similares, removi algumas conjunções, por exemplo, para trazer para vocês um dado mais apurado. Beleza? Então, fiz toda essa limpeza de dados, usei lá as ferramentas para que a gente conseguisse tirar esses dados estatísticos e trago aqui para vocês hoje quais são as 4 habilidades que esses 28 líderes que compartilharam aqui consideram como sendo as top 4 de todas aquelas respostas que eles deram. Beleza? Quero novamente agradecer a todos os líderes que participaram. Foi demais poder ver as suas respostas. Muito obrigado mesmo, tá bom? Muito obrigado. Isso daqui também, a gente está com esse conteúdo aqui hoje, também é sua culpa. Então, muito obrigado pela sua participação, ok? Vamos lá. A gente vai aqui, ó, para a primeira.
A primeira habilidade foi a habilidade, essa, quando eu coloco aqui habilidade número 1, quer dizer, habilidade com a palavra com a maior ocorrência em toda essa pesquisa. Então, o que a gente tem? A gente tem a habilidade número 1 como sendo a habilidade de comunicação. E o que isso quer dizer, segundo esses líderes? Quer dizer que você é capaz de conversar com as pessoas de maneira assertiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ser capaz de transmitir a sua ideia de uma maneira eficiente, eficaz. Você vai conseguir. Se você quer falar que esse microfone é preto, você não vai começar a dar voltas. Você vai dizer, é um microfone preto. Ok? Só que comunicação também tem a ver com outras questões, como, por exemplo, a questão, né, segundo esses líderes, por exemplo, a questão de você conseguir comunicar o seu status de maneira efetiva, de você conseguir falar de maneira efetiva, de você saber escrever e ler também de maneira efetiva. Então, muitas vezes a gente acaba por, vou dar um exemplo para vocês, por no seu dia a dia você usar muito chat com WhatsApp. E você no WhatsApp falar de uma maneira que, cara, não é clara, usando, sabe, gírias ou expressões que, putz, só funcionam para você numa mensagem informal. Dentro do seu dia a dia formal, você tem que saber se comunicar de maneira eficiente. Então, você vai falar de maneira formal, vai realmente se, né, analisar o contexto da forma com que você vai se comunicar. Tanto no falar, quanto no entender, quanto no digitar, quanto no ler. Ok? Outra coisa também, nessa questão ainda de comunicação, é você conseguir demonstrar para as pessoas aquilo que você pensa e influenciar as pessoas também. Isso daqui são alguns dos pontos que eles falaram durante essa questão de comunicação, ok? Essa é, então, a nossa primeira habilidade. Dica para você de estudo. Se você acredita que a sua comunicação ela não é boa o suficiente, eu diria para você estudar sobre esse tema. E tem diversos livros e também vídeos no YouTube que podem te ensinar a ter uma comunicação melhor. Cursos gratuitos. A ideia é que você seja capaz de transmitir a sua ideia. Outra coisa bacana também, e que tem vários livros que falam sobre isso, é da forma com que você expõe o seu pensamento. E é o que muitas pessoas chamam até de comunicação não violenta. A forma com que você vai expor aquilo que você está pensando, né? Porque muitas vezes isso você pode ter uma intenção muito boa, só que na hora de expor aquilo que você está expondo, você acaba por tropeçar em diversos conceitos que vão fazer com que aquela sua comunicação não seja satisfatória, ok? Vamos seguir adiante agora para a nossa segunda habilidade, que foi mais mencionada por esses líderes, que é a habilidade de ser proativo, ok? Proatividade foi definitivamente uma das habilidades mais mencionadas. E o porquê isso? Segundo eles, quando vocês chegam em uma empresa, é muito comum que exista uma série de atividades a serem realizadas. Ser proativo é você buscar por você mesmo, ao invés de você esperar com que alguém te mande fazer algo. Essa proatividade, ela também está muito correlacionada com a questão de autonomia, né? Então, olha, se eu sei que tem alguma coisa que está acontecendo, ou melhor, alguma coisa que deveria estar acontecendo, mas não está, eu, dentro daquele meu período de experiência, posso tentar fazer com que essas coisas andem e que aquilo aconteça. Proatividade. Puxa, se eu estou vendo que tem algum problema que vai acontecer em produção, né, e eu posso fazer alguma coisa por aquilo e ninguém está fazendo, eu posso muito bem ir lá e fazer. Se eu estou vendo que chegou uma pessoa nova no time e que eu posso contribuir com ela, eu olhar para aquilo e eu realmente ir lá e fazer. Estão entendendo? É você não esperar com que os outros fiquem falando para você fazer as coisas, mas você ir lá e, né, da sua própria vontade ir lá e fazer aquilo, fazer com que aquilo aconteça, ok? Então, isso é algo super importante para vocês também e foi votado aqui como sendo a nossa segunda habilidade mais mencionada nas respostas desses
28 líderes que colocaram respostas lá antes da execução dessa aula, ok? Vamos lá, então, para a nossa terceira habilidade. A terceira habilidade que foi mencionada lá que foi mais mencionada lá, é a habilidade de vontade de aprender, ou muitos deles chamando de fome de aprender, desejo de aprender. Essa vontade de aprender é basicamente de você, ao entrar para essa empresa, realmente buscar, com todo o seu vontade, com todo o seu desejo, aprender sobre, principalmente, esses são os 2 pontos que eles levantaram muito, os conhecimentos técnicos que estão relacionados ali à empresa e também o negócio. As características técnicas, basicamente, estão relacionadas a quais são as ferramentas, os frameworks, as linguagens de programação, os bancos de dados, ou até a forma com a qual eles entendem a disciplina de testes, por exemplo. Isso é você ter vontade de aprender mais sobre os conhecimentos técnicos que estão relacionados ao seu dia a dia dentro daquela empresa. Muitas vezes a pessoa chega e ela é contratada, e ao ser contratada, ela acaba por esperar que as pessoas fiquem ensinando as coisas para ela. Então, ela tem um tempo livre e, ao invés dela ir buscar mais sobre o conhecimento técnico, ela pega o celular e está ali jogando, ou está mexendo no celular, e está esperando alguém vir e falar alguma coisa para ela, para que ela vá fazer. Ou ela esperar alguém falar que vai dar um treinamento para ela sobre alguma habilidade técnica ali dentro. Se você quer impressionar esses líderes, a ideia é que, ao invés de você esperar que alguém venha, né, te falar para você aprender alguma coisa, é você identificar e você buscar aquilo. Então, puxa, olha, aquela pessoa ali, ela está dentro acabou de entrar na empresa. Mas você viu o interesse dela? Ela veio aqui agora há pouco me perguntar por que a gente usa esse banco de dados e veio me perguntar quais são algumas das instruções que eu poderia dar para ela, ou materiais para que ela pudesse aprender mais sobre a perspectiva técnica aqui dentro da empresa. Isso não é legal? Isso é fantástico, né? Pega uma dica aqui agora, que é a seguinte: os líderes, muitas vezes, eles não vão estar ali de olho no seu trabalho o tempo todo. O que eles vão fazer é perguntar para as pessoas que estão ao seu redor para saber o quão bom você está indo, quão, satisfatório você está indo dentro do seu novo trabalho. Então, é muito importante que você analise essa situação e fale, vou começar a perguntar, porque se eu começar a perguntar, isso vai me ajudar a conseguir saber o que aprender e buscar mais sobre o que aprender. Entenderam? Estou falando da perspectiva técnica. Mas a gente ainda tem também o conhecimento de negócio, que foi mencionado várias vezes por eles também. Que é assim, digamos que você está trabalhando dentro de um e-commerce. Puxa, se você está trabalhando dentro de um e-commerce, você precisa saber quais são as regras de frete, quais são as regras relacionadas ao usuário, o tipo dele. Às vezes tem VIP que tem descontos. Você tem que saber sobre as funcionalidades que eles possuem, como, por exemplo, carrinho de compras, que tem boleto que é habilitado só dia sim, dia não, ou cartão de crédito, que tem algumas bandeiras, mas nem todas são aceitas. Se você está dentro de um banco, você tem que entender também sobre o negócio, tem que saber sobre quais são regras de transferência, quais são regras de registro de usuário, quais são as regras que estão relacionadas diretamente ali à transação que está sendo realizada. Se você está dentro de softwares da gestão pública, você tem que entender sobre quais são as regras relacionadas ao município, quais são as regras que estão relacionadas a características customizadas do software. Se você está dentro de um software que é desenvolvido e que está relacionado a, sei lá, contabilidade, tem que entender sobre os impostos, tem que entender sobre como eles são calculados. E isso tudo que está relacionado ao conhecimento do negócio reflete na forma com que você testa depois. Se você tem um conhecimento técnico e tem conhecimento de negócio, a forma com que você vai aplicar os seus testes vai ser muito mais
abrangente, e isso vai te ajudar muito dentro desse nosso objetivo da aula de hoje, que é como se destacar nesses primeiros 3 meses. Entenderam? E a gente aqui está falando só de júnior. Mas eu tenho certeza que tem um montão de sênior que está aqui ouvindo essa aula e está anotando ali, está falando, caraca, olha, isso daí é uma coisa que eu não fazia. Ou isso daí é uma coisa que eu fazia, mas fazia só quando dava. Né? Então, fiquem atentos aí quanto a isso também, ok? Vontade de aprender. E você precisa, e em cada uma dessas habilidades, você precisa demonstrar isso para a sua gestão. Então, aqui fica a dica de como você implementa isso na prática. Vai lá, estuda sobre, aplica e demonstra. O líder, ó, você tinha falado lá para mim, ou, desculpa, né? Você não vai falar isso para ele. Você vai falar assim, o líder, é o seguinte, eu estou exercitando aqui a comunicação e eu já consegui me conectar com essas 3 áreas aqui da empresa. Agora eu já tenho contato com o fulano, que é PO, com o ciclano ali, que é de DevOps, e com o fulano de tal, que é de desenvolvimento. Já consegui até pegar algumas informações com eles, como, por exemplo, os desenvolvedores estavam precisando entender um pouco mais sobre como testar componentes, mas não tinha ninguém que estava ali disponível para realizar essa atividade. Então eu me disponibilizei para fazer isso. E ó, eu fiz aqui uma busca no Google e encontrei algumas ferramentas que fazem isso. E eu percebi que aqui dentro da empresa a gente pode usar essa. Ó a proatividade aí. Comunicação proatividade. E aí eu cheguei na empresa e eu descobri que, puxa, essa questão relacionada à parte de teste de componente talvez poderia ser impactada, porque algumas das nossas regras de negócio não são testáveis dessa forma. Então, eu conversei com o pessoal de negócios e eles me explicaram um pouco mais sobre como é o nosso negócio e eu entendi e fiz uma nova pesquisa que revelou outras ferramentas. E dentre essas novas ferramentas, são 3 que eu encontrei, 2 delas não vão caber para o nosso contexto. Eu estava conversando com a galera de desenvolvimento, eles me disseram que a nossa tecnologia ainda não casa ainda não é suportada por essas ferramentas. Por isso a gente escolheu a 3ª ferramenta. Estão entendendo? E aqui a gente já entra em qual é a nossa 4ª habilidade, que é colaboração. Perceba, em toda essa historinha que eu acabei de contar para você aqui, de um exemplo fictício, hipotético, de uma pessoa que entrou para uma empresa e que começou a demonstrar ali essas 4 habilidades, o que aconteceu? Em todas elas, ela estava colaborando com o seu time, contribuindo para que o seu time conseguisse alcançar os seus objetivos, usando de comunicação, de proatividade, de vontade de aprender, colaborando o tempo todo. Agora eu pergunto para vocês, nessa historinha que eu acabei de contar para você, se você tivesse alguém que era júnior dentro dos primeiros 3 meses de experiência e você visse essa pessoa agindo dessa forma, você ia querer esperar os 90 dias para você contratar? Estão entendendo? Por quê? Porque a pessoa já entra dentro dessa vibe de começar ali na empresa já com uma outra pegada. Em vez de entrar, vou dar para vocês aqui um outro exemplo, né? A pessoa entra, fica só esperando as pessoas mandar, não fala se ela está gostando ou não, se ela está disposta ou não, se ela está livre ou não. Se ela está livre, ela fica quietinha, não fala nada, até que alguém vai lá e fala, e aí, você está livre? Ah, eu tô. Ah, tem algumas coisas para fazer ali. Ah, beleza. Entendeu? Tipo, ninguém me mandou nada, cara. Tô aqui de boas. Entenderam? A gente tá precisando aqui, cara, de aprender um pouco mais sobre essa ferramenta. Você não se interessa, não? Ah, não me interesso, não. Isso daí não faz parte das minhas atividades aqui. Ah, tá bom. E você já aprendeu sobre as nossas tecnologias? SQL, aqui a gente está usando um banco de dados NoSQL, na verdade, né? Não é SQL. A gente está utilizando aqui também essa linguagem de programação aqui, Scala. Você já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar, não. Tem alguém aí para me ensinar? Não tem. Então tá bom. Então eu vou ficar aqui esperando alguém me mandar fazer alguma coisa. Tá lá todo mundo lá, assim, em volta do computador de alguém, olhando e dando uma opinião para tentar ajudar a resolver um problema. A pessoa tá lá na mesa dela, lá, sozinha, lá, mexendo no celular lá, de boas. Entendeu? Tá trabalhando num ambiente, num contexto remoto, ela deixa o Teams dela offline.
né? Deixa lá o comunicador dela offline para ninguém encontrar. Ou coloca lá que tá, né, tá fora e sei lá, saiu e não pode e não tá conseguindo ver as mensagens. Desliga a internet para ninguém conseguir ver ele online, entendeu? Então, tipo, qual desses dois, né, casos é o caso que você contrataria já dentro dos 45 dias? Pensa assim, ó, 90 dias são 90 dias para avaliar o quanto aquela pessoa dá match com aquilo que vocês têm dentro da organização. Se a pessoa já está agindo assim, cara, você não precisa nem pensar muito. Já dá um tchau já. Valeu, gente. Até a próxima. Entenderam? Agora, para a pessoa que está conseguindo se destacar dentro das habilidades que são mais requeridas por quase 30 QA leads, são essas 4 que a gente acabou de mencionar. Comunicação, proatividade, vontade de aprender, colaboração. Isso tem que estar claro aí para todos vocês, todos. Essa aula é para júniores, mas para você que é pleno, sênior, especialista, só pensa assim, ó. Nas últimas 4 semanas eu exercitei essas 4, sim ou não? E se não, é a sua oportunidade agora de você mudar esses caminhos, entendeu? Vamos lá então, que eu separei um bônus aqui para vocês. Esse bônus aqui é o seguinte, lembra que eu falei que eu fui lá e limpei os dados, né? Peguei todas aquelas mensagens, tratei os dados, limpei os dados e usei esses dados para conseguir mensurar a quantidade de ocorrência das palavras? Pois é, aqui eu trouxe para vocês como um bônus a lista das palavras-chave aqui, que são aqui, na verdade, uma nuvem de palavras. Então, aqui nessa nuvem de palavras, você vai conseguir ver não só as 4 habilidades que são as mais requeridas, mas também as demais que foram ditas pelos líderes, beleza? Então, comunicação, vontade de aprender, colaboração, resiliência, curiosidade, organização, visão, perfil questionador, boa análise cognitiva, boa comunicação, dinamismo, visão, senso de urgência, pontualidade, conhecimento do negócio, conhecimento técnico, são todas aí algumas habilidades que também foram pedidas foram mencionadas por esses líderes e que eu trouxe aqui para vocês nessa nuvem de palavras para ficar muito mais fácil para você conseguir, então, se lembrar delas e também depois poder, né, guardar. Então, tira uma foto aqui desse print agora, dessa tela agora. Tira aí, 1, 2, 3 e vai. Tirou? Legal. Então, tira esse print e guarda ele para você. Lembre-se, quais são as habilidades que são aí mencionadas por esses líderes de teste, para que você saiba exatamente como se destacar, né, perante o mercado aí, enquanto a gente estiver falando sobre esses primeiros meses de experiência. Legal? Sensacional. Vamos lá, então, para um resumão. Resumão. Prepare-se para ser autônomo. Quanto mais autônomo você for, como você já viu lá no início, mais você vai conseguir demonstrar o aumento da sua senioridade. Tenha vontade de aprender, comunique-se bem, tenha proatividade e seja colaborativo, porque essas são as 4 habilidades que são extremamente importantes para que você consiga se destacar dentro desse seu período de experiência. Conheça as expectativas do seu líder e peça feedback a ele ao menos uma vez por mês. Esse é um ponto importante aqui que eu deixei para vocês aqui no resumo, mas que eu acho que eu acabei não mencionando. Mas é assim, cada líder tem um seu jeitinho específico de entender como é que você faz para se destacar, ok? A gente viu aqui o conhecimento baseado no que a maioria falou. Mas lá na sua empresa, chame o seu líder para um papo. Um bate-papo de 15 minutos vai ser o suficiente. Nesses 15 minutos, fala assim, ô líder, eu quero melhorar a minha atuação aqui durante esses primeiros meses aqui dentro da empresa. Eu quero saber de você. Quais são as suas expectativas sobre mim? Ele vai mencionar para você quais são as expectativas, você anota e você faz de tudo para que aquelas expectativas sejam atendidas. É desse jeito que você consegue, então, impressionar o seu líder ainda mais. Porque se, por acaso, ele não pensava em algumas dessas habilidades que a gente viu hoje,
você vai ter as habilidades adicionais que estavam só na cabecinha dele ou dela. Pergunte, não custa nada e eles não vão ficar ofendidos. Na verdade, eles vão ficar felizes de saber que você quer saber um pouco mais sobre as expectativas que eles têm sobre você e que você realmente está disposta para proativamente buscar essas expectativas. Fechado? Sensacional. Você também pode tirar um print dessa tela aqui. Pode tirar em 3, 2, 1, valendo. Tirou? Bacana. Então, agora que você tirou esse print screen aqui, guarda ele para você, posta lá nas redes sociais, compartilha com seus amigos, para que todos eles também possam relembrar aqui dessas 4 habilidades super importantes para cada um de vocês que querem se destacar nesse período de experiência. Beleza? Gostou dessa aula? Se você gostou, clica no botão curtir. Outra coisa também muito importante, tá? Curtir. Tem gente que fala, clica aí no curtir para que você fique atento a todo. Clica no curtir para ajudar a gente, para ajudar o canal, para que os vídeos fiquem mais relevantes. Comenta para dar o seu feedback. E o seu comentário também deixa o vídeo mais relevante e ajuda o canal. Se inscreva no canal, porque assim eu consigo alcançar você. Fica muito mais fácil. Eu postei alguma coisa, pum, você já recebe lá. Mas também dá uma passadinha uma vez ou outra, porque às vezes o algoritmo do YouTube ele não entrega tudo que a gente posta aqui para vocês. Então dá uma passadinha de vez em quando também. Beleza? E principalmente, se você acha que esse conteúdo ajudou você e que pode ajudar um amigo seu, copia o link aí do vídeo, manda lá para o seu amigo, para que ele também possa assistir esse vídeo e conseguir ter essas habilidades que os líderes falaram. Mais uma vez, aos líderes que participaram, meu muito obrigado. Esse vídeo aqui aconteceu porque a gente conseguiu ter essa parceria entre nós para que vocês pudessem fazer com que essas várias pessoas que assistiram aqui, dá uma olhada aí depois nas views para você ver. Todas essas pessoas aqui conseguiram ter uma informação de super qualidade porque você contribuiu também. Beleza? Pessoal, todos que participaram aqui hoje assistindo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.